This Plusable Talks episode is made possible by Cherry Media, Eiffel, Dreamplay Media, Paco Luca, Moda Media. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Plusable Talks. Eu sou o Carlos Ferreira e hoje vou estar à conversa com um grande amigo, um mestre do Taekwondo, uma referência incontornável do Taekwondo brasileiro, do Brasil para o mundo, tendo sido ele também treinador da seleção juvenil brasileira. A modalidade deu-lhe um propósito para a vida, ajudou a contornar alguns obstáculos que a vida lhe fez enfrentar e também o trouxe até aos Estados Unidos, e é daqui do estúdio da Plusable Talks também que falamos com Diego Pereira, este grande mestre do Taekwondo. O Taekwondo realmente tem-te trazido e exposto a várias aventuras. Sim, o Taekwondo, ele é a grande chave, a grande virada de chave na minha vida é o Taekwondo. Foi o Taekwondo e está sendo o Taekwondo. Tu contaste, antes de mais nada, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, é sempre um prazer. Sobretudo tu tens uma história particularmente deliciosa e curiosamente, quando estávamos a falar na nossa entrevista prévia, o Taekwondo entra na tua vida porque tu tinhas mania que eras o mauzão lá da escola e que batias nos outros meninos, até que um dia, conta-me essa história. Então, eu era um pouco brigão, era como toda criança, eu gostava de bater nas pessoas, eu gostava de ver as pessoas chorando. Daí eu saía batendo em todo mundo e eu não apanhava, eu simplesmente não apanhava. Até que um dia eu arrumei briga com o mais quieto da sala. O mais quieto, o menino não conversava, a professora chamava ele para apresentar alguma coisa, ele chorava. Eu falei, vítima perfeita. Fui brigar com ele, tomei um pau. Apanhei como eu nunca tinha apanhado na minha vida. E eu fazia capoeira. Daí eu falei assim, preciso saber o que esse cara faz. Eu preciso saber o porquê que ele me bateu, por que ele me chutou tão fácil na cara. Daí eu descobri que ele fazia Taekwondo. Daí eu falei assim, eu vou aonde esse cara treina pra saber como que é, né? Daí eu me matriculei no Taekwondo e abandonei minha capoeira, que era um esporte que eu mais gostava na minha vida. E por que que eu troquei a capoeira pelo Taekwondo? Porque a capoeira na época não tinha campeonato. E o que eu queria? Eu queria era bater nas pessoas com regras. Eu estou assim, mas espera aí, eu posso bater em pessoas e está de boa? Quero isso. Exatamente, essa é a minha vida. Daí eu larguei a capoeira e comecei no Taekwondo. E falei assim, agora ninguém bate em mim mais. Resumindo, nunca mais briguei na rua. Porque acabou. O Taekwondo ensinou-te também disciplina, respeito. E o Taekwondo ele tomava tanto meu tempo, tanto meu tempo, que eu não tinha tempo pra nada. Eu não tinha tempo pra brigar, eu não tinha tempo pra absolutamente nada. Foi tudo o Taekwondo, ele tomou muito do meu tempo. E assim, quando eu tinha... mas eu ainda continuava ainda um pouco valentão, ainda tinha aquele espírito valentão ainda dentro de mim. Fui para um campeonato estadual, faixa branca, e eu fui vice-campeão estadual. Voltei como mais forte do que nunca na minha vida. E super, com ego inflado. Super Diego, ninguém podia comigo. E o que eu fiz? Teve uma colônia de férias. Nessa colônia de férias eu estava jogando ping-pong e toda vez que eu perdia eu jogava raquete. E um rapaz que eu não conhecia falou, não joga raquete não, que vai estragar. Eu, cala sua boca. E não sei o que. Daí ele veio pra brigar comigo, chutei ele, caiu tranquilo. Veio o amigo dele, caiu tranquilo. Veio mais ou menos umas 10 pessoas. Falei, vieram ver minha briga. Daí fiquei, era tudo amigo dele. Também apanhei um pouquinho nesse dia. Daí, a partir daí, eu descobri que o diálogo é a melhor saída. Também apanhaste. E é que tu precisas... peraí. Não, é melhor conversar, né? É melhor bater um papo, é melhor, né? O diálogo a gente resolve. Queres saber assim, então, vamos só... Não dá para falar... Aprendi também que a gente só pode brigar pra se defender. A gente nunca pode procurar briga com isso, entende? A vez que eu procurei briga, eu me ferrei. Então, fiquei tranquilo. Acho que conversar é melhor. Acho que sim. Curiosamente, e tu estavas-te a encontrar, vieste da capoeira, e houve ali um amigo teu que, a dadas alturas, Diego, vamos dançar axé. Cara, então, eu tinha 3 anos de Taekwondo.
3 anos de taekwondo, e eu era tão flexível, eu tinha tanto swing quanto esse microfone aqui. Parecia uma porta para dançar, era muito triste. Minha família inteira falava, Diego, por favor, não dance. Diego, por favor, não me faça passar vergonha. Eu falei, vou dançar isso aí, vou ficar bom nisso aí. E um amigo meu me convidou. Vamos dançar axé? Eu falei, axé é coisa de, né? De pessoas que tem swing, eu não nasci para isso. Não, Diego, vamos aí. Vai ter um teste daqui 1 mês, mais ou menos. A gente ensaia todo dia. E vamos ver, se você sentir confiança, a gente vai lá, faz o teste e vê o que dá. Daí eu falei, será? Daí comecei a faltar no taekwondo para ensaiar o axé, meio escondidinho. Mas ali. ninguém sabia. Ninguém sabia, não, ninguém sabia. Admitir. Dentro do quarto, só nem minha mãe podia ouvir um negócio daquele. E eu tava dançando. Com 2 semanas de treino, fomos fazer o teste. E eu passei no teste e meu amigo não. Não sei por quê. Ele deve ter ficado muito contente. Não, um pouco. Ele ficou um pouquinho chateado. Daí eu passei no teste e comecei a ensaiar, só que não era a mesma coisa. Dançar com ele era muito diferente. Dançar com ele eu me sentia mais à vontade. E fui conversando com o pessoal da caravana, ele conseguiu entrar. E foi legal. Daí foi muito bom. Eu ainda não dançava nada, mas eu achava que eu dançava muito. Entende? E assim, a galera me enganava, porque todo mundo gostava. Eu falei, então, tô em casa. Para quem não sabe o que é o axé, ou neste caso a dança da axé, É o tchan. é o tchan. É mais é ali muito branco. Coreografia. São algumas pessoas. Hoje, quem faz muito isso é o fit dance. São um grupo de 3 a 4 ou 5 pessoas que dançam a mesma coreografia com passos sincronizados. Até porque todos esses grandes êxitos brasileiros, ou do axé, ou até de alguma rocha, normalmente tem sempre uma coreografiazinha, não é? Sim. Mais pra frente? Ok. Daí a gente começou a dançar, e eu saí dessa caravana. E nesse meio termo, mais ou menos, eu entrei no axé. Eu comecei no taekwondo em 96, comecei a dançar axé em 99. E daí eu fazia os dois em paralelo. Eu era dançarino de dia e taekwondista à noite. Daí o meu mestre, à época, descobriu que eu era dançarino de axé. Deu o maior reboliço. E passei vergonha, e me chamou lá na frente, e falou que lutador não combinava com dançarino, que não dá pra ficar requebrando daquele jeito. E o que é que tu tens a dizer sobre isso? Achas que é compatível? Eu gostava dos dois. Me ajudava demais. Coordenação, não é? O swing do axé me ajudava demais na luta. Uhum. E eu gostava dos dois igualmente. Eu tinha um carinho igualmente pelo taekwondo e um carinho igualmente pelo axé. É estranho, mas eu tinha. Daí, em 2002, eu comecei um projeto. Por quê? Por que eu comecei um projeto? Quando eu tinha 7 anos de idade, eu perdi meu pai. Meu pai ele foi assassinado na porta da minha casa, quando eu tinha 7 anos de idade. E eu tive uma infância... Eu não vou dizer pra você que foi a pior infância do mundo, não, porque a gente tinha muito amor dentro de casa, sabe? Minha mãe sempre foi uma excelente mãe, só que foi muito difícil pra mim. E o taekwondo, quando eu comecei no taekwondo, o taekwondo ele meio que me tirou das ruas, sabe? Me tirou das ruas. Realmente ele me tirou porque, como eu disse no começo, ele tomava todo o meu tempo. Nem que eu quisesse eu conseguia, eu não tinha tempo para nada. Daí eu comecei um projeto na escola onde eu estudava. Porque se o taekwondo tinha sido bom para mim, poderia ser bom para aquelas pessoas. Só que nesse meio termo, no bairro onde era essa escola, tinha uma academia, uma das academias da academia que eu treinava. E lá era cobrado-se mensalidade. E eu comecei a dar aula com 3 meses. Esse meu mestre, ele foi comigo, foi pedir para eu dar aula, fez tudo. Com 3 meses, ele falou assim, não vai dar mais aula. Daí eu falei, por quê? Porque não é interessante para o grupo mais, financeiramente. Daí eu falei, mas eu não ganho nada. Não, mas você não ganha nada, mas estamos perdendo de ganhar dinheiro. Daí, neste momento, eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Porque eu sabia que se eu poderia chegar para todo mundo e falar assim, não dá mais, ou eu enfrentava e continuaria o projeto. O que eu fiz? Enfrentei, continuei o projeto e o projeto acabou. Mas tu sempre foste uma pessoa perante esse mestre, até porque como tinhas perdido o teu pai, esse mestre acabou por representar aquela figura paterna, não é? Sim. Então foi a primeira vez que tu... Não. Foi a primeira vez que eu me impus. Uhum. Foi a primeira vez que eu me impus, até mesmo porque ele tinha um controle tão grande sobre a minha vida, que se ele falasse pra mim assim, Diego, vai ali e dá um soco naquela pessoa, dá um chute naquela pessoa, pula da ponte. Eu faria, cegamente. Porque ele tinha um controle... Cara, era um controle muito grande, justamente isso. Pela falta do meu pai, eu via nele uma figura paterna, sabe?
Daí, beleza. Daí eu fui expulso da equipe. Fui expulso e falei, vou me dedicar ao axé. Daí fui pro axé. Daí eu saí desse grupo e comecei num outro grupo, minto. Nesse meio tempo eu comecei a trabalhar. Larguei o axé, larguei o taekwondo, estava tranquilo. E um amigo meu veio me chamar, ele e a noiva dele. A gente está querendo montar um grupo e eu queria que você entrasse. Eu falei, não quero. Não quero entrar, não quero saber mais, eu estou tranquilo, estou trabalhando. E esse meu amigo, o que me introduziu no axé, ele entrou no grupo, no meu lugar. Daí eu falei, pô, legal, não sei o quê. Daí ele falou, Diego, vamos ter uma apresentação, vai lá para ver. Daí Tu lembras com quem é que eles estavam a apresentar? Não, era uma festa de bairro. Na época, quem ia fazer o show à noite era o Netinho de Paula, mas eles apresentaram durante a tarde e eu fui assistir. Nessa que eu fui assistir, eu preciso voltar para esse negócio, gente. Preciso voltar a dançar, preciso voltar a requebrar. O requebra chamava por ti. Não, eu tinha que voltar. Eu tinha a obrigação de voltar a dançar. Daí fui lá com toda a humildade da vida e pedi para entrar no grupo. Daí eles falaram assim, beleza, você pode entrar. Mas assim, é um grupo era 3 meninas e 2 meninos. Então não caberia mais um menino. Daí então o Daniel vai ter que sair. Eu falei, de novo não, gente. Eu não posso entrar, o cara não pode sair para eu entrar de novo. Daí fui conversando, a gente ficou. E esse grupo foi a grande virada. Foi a grande virada para mim no mundo da dança. Porque esse grupo aí a gente conseguiu. Eu nunca cheguei a dançar com... por exemplo, eu não cheguei a dançar para Ivete Sangalo, para Harmonia do Samba, mas a gente conseguiu abrir show dessas pessoas. Sabe, a gente ficava no mesmo camarim. E para mim tava bom, porque era o meu grande sonho era estar no meio dessa galera. E eu estava no meio dessa galera. Eu estava no meio dessas pessoas. Só que o axé, ele foi... Até 2006, o axé era muito forte. Todo final de semana eu tinha apresentação, todo final de semana eu estava dançando em algum lugar, todo final de semana eu estava nesse... Era a tua fonte principal de rendimento, dançar axé? Não, porque a gente não ganhava nada. Era só no amor. A gente não ganhava nada, era só amor e fama. O que eu queria? Amor e fama. Eu queria chegar no bairro e na hora que, depois que eu subisse no palco, eu descia e falava, puta, aquele cara dançava. Puta, é o Diego do Requebrando. É o Diego... Era isso que me movia. E eu continuava trabalhando normalmente. Daí, em 2006, 2007, o axé acabou. Eu não sei o que aconteceu em São Paulo. Ninguém nunca mais ouvia. Todo mundo queria saber de forró. Todo mundo queria saber de sertanejo. Eu fiquei com um pouco de raiva de sertanejo por conta disso. Comecei a gostar de sertanejo depois que eu vim pra cá. Porque o sertanejo destruiu o meu axé. Na época. Nunca é tarde, Diego. Não vamos mais. Aqui quebrar em inglês um requebration. Quem sabe? Mas daí o que acontece? Daí o axé acabou, eu parei. Daí eu falei, preciso fazer alguma coisa. Vou voltar pro taekwondo. Daí, só que eu não podia voltar para aquela galera que eu tinha sido expulso. Daí eu voltei numa outra academia. E quando eu fui expulso, eu fui rebaixado. Pegaram todas as minhas graduações no taekwondo, eu era quase faixa preta e me tiraram tudo. E quando eu fui voltar, eu fui ver na federação, eu não tinha nada mais. Sabe, na verdade assim, eu era faixa branca, daí tinha uma faixa acima da branca só, que é a que eu estava. Que é o que? Amarela? Amarela com verde. Daí eu falei assim, gente... Daí eu falei assim, eu vou voltar, porque eu só quero fazer alguma atividade física mesmo. E fui, comecei a competir. E fui me graduando, isso em 2007. Em 2009, eu me formei faixa preta, primeiro dan. Daí as competições ficaram legais. Porque daí você começa... Porque depois aceleraste todo um processo, né? Eu digo que a gente começa a aprender o taekwondo depois da faixa preta. É onde está, sabe? Até a faixa preta você está se preparando para o taekwondo verdadeiro. Uhum. Daí foi onde eu comecei. Daí fiz meu exame para segundo, para terceiro dan. E tranquilo, sempre dando aula, sempre tranquilo. E apareceu uma oportunidade de eu trabalhar na prefeitura da minha cidade, com alto rendimento. Porque esse meu primeiro mestre, ele foi mandado embora da prefeitura e o mestre que eu estava entrou como coordenador. Nessa que ele entrou, ele me puxou para dar aula e eu tomava conta da equipe juvenil da cidade. Era a equipe juvenil da cidade. E nisso vieram os alunos que faziam parte do programa. Nessa que os alunos que faziam parte do programa, tinha muitos alunos que eram do meu antigo mestre, que também foram expulsos. Porque como vieram com a gente, foram considerados traidores e foram expulsos e blá, blá, blá. E eu tomava conta da equipe juvenil. E eu dava aula tranquilo, dava aula de boa. E a gente foi, em 2014, eu tive minha primeira seletiva. Eu classifiquei 2 alunas para a primeira seletiva, para a seleção brasileira adulta.
Daí falei, caraca, mano, que da hora. Eu vou estar entre os melhores. Daí cheguei lá e foi um verdadeiro fracasso. Por quê? Porque eu fiquei nervoso, eu não conseguia nem falar com o árbitro, as meninas ficaram nervosas. Mas porquê que ficaste assim tão nervoso? Ficaste inseguro? Porque eu estava entre os melhores. Eu estava entre os melhores e naquele ano em específico, o Steven Lopes, que ele é bicampeão olímpico e 5 vezes campeão mundial. Não existe nenhuma outra pessoa na Terra que foi tão campeão mundial que nem o Steven Lopes. E ele estava lá. Daí eu ficava doido e eu tremia e eu não conseguia nem conversar. Foi um verdadeiro fiasco. Pensei até em desistir dessa área de treinador e coach de taekwondo. Falei, não é pra mim, cara, não dá. Porque na hora, ganhar campeonato estadual é fácil, né? Ganhar um nacional é fácil, fico tranquilo. Agora, quando eu chego perto dos grandão, eu tremo. Não dá, não quero saber, não quero. Daí, esse meu atual mestre, ele foi uma das pessoas mais gentis que eu conheci na minha vida, sabe? E ele falou, não, Dia, calma, vamos estudar. Vamos correr atrás, vamos estudar. Eu conheço umas pessoas, eu vou pedir dicas e vamos estudar. Vamos correr atrás que a gente vai estudar. Daí, eu conheci eu já conhecia, já era muito fã, e eu comecei a conversar com um menino que chama Reginaldo Santos, que ele é um cara que hoje ele é da maior equipe de taekwondo do Brasil. E ele, com muita humildade, falou, não, beleza, Diegão, beleza, o que você precisar, eu tô aqui. E sempre eu ligando, eu preciso disso, preciso daquilo, me ajuda. Beleza. Daí, em 2015... a seletiva sempre acontece em março. Daí, mais ou menos, quando chegou em fevereiro, eu tinha uma menina que era do cadete, eu era técnico do juvenil e tinha a técnica do cadete. E tinha uma menina que era do cadete, que ela era muito boa. Uma menina muito boa, mas eu não gostava dela. Ela era muito fresca. Fresca e não era time, não era equipe, não tinha espírito de equipe. Por quê? Eu como era da categoria juvenil, toda vez que a gente ia para uma competição, a gente tem que fazer credenciamento, tinha que correr atrás de hotel. E eu estava no credenciamento o dia todo dentro do ginásio. Daí ela chegava depois, ela e a técnica dela, e chegava e me falava assim, a gente está muito cansado da viagem, a gente vai descansar no hotel. Eu falei, não, tranquilo, tá cansado, vai descansar no hotel. Passava 5 minutos, eu olhava no celular, era foto na praia, era foto em shopping. Daí eu não gostava. Daí ela chegou em mim, nesse dia, né, a seletiva nossa era em março, ela chegou em janeiro e falou assim, Diego, eu quero entrar para a seleção, cadete. Daí eu falei, legal, pô, tem que treinar, quer entrar, treina. Ela falou assim, então, mas eu queria que você me treinasse. Daí eu falei, não dá. Daí ela falou, por quê? Porque o meu estilo de treino não vai combinar com você. Daí ela falou assim, por quê? Daí eu falei, porque você é fresca. Porque você é chata, porque você não é time, você não tem espírito de equipe. E só destruir a menina ficou. Daí ela falou assim, não, mas eu quero mesmo assim. Eu falei, então beleza, a gente precisa combinar 2 coisas. Uma, você tem que fazer tudo que eu falar. Tudo que eu falar, independente, tudo que eu falar no taekwondo você tem que fazer. Ok. E outra, se você durante uma semana, se você ficar com frescura, você não vem mais. Eu falei, tá bom. Primeiro treino que a gente fez, a gente tinha os meus meninos, que era do juvenil, que também não gostava dela, e batia nela todo o treino. Todo o treino, essa menina ia embora chorando. E no outro dia tava lá. Ia embora chorando, falei, amanhã ela não volta. Tava lá, chata demais. Eu falei, não, essa menina não... praga. E passava só treino difícil, e ela lá, e ela fazendo. Chegamos na seletiva em 2015. Quem lutou primeiro foi os meus juvenis. Eu entrei com 5 juvenis e ela, que seria cadete, 6 alunos. Daí eu entrei com os meus 5 juvenis. Dos 5, 2 foram titular da seleção e 3 ficaram na reserva. Mas também era na seleção brasileira. E no outro dia tinha ela e mais alguns cadetes, só que os outros cadetes não tinham condições. Nenhuma. Daí ela falou para mim assim, Diego, eu quero que você senta comigo. Quando senta comigo, é assim, o técnico, ele senta e ele orienta o atleta de dentro da quadra. Daí eu falei, não tem condição, porque eu não sou o técnico do cadete. Não, mas entra comigo, porque eu me sinto segura. Daí eu falei, não, beleza, não vou entrar. Só que eu vou ficar do lado da grade. Eu fico do lado de fora da grade e eu vou dando dica. Você me escuta a Renata? Daí, beleza, daí foi dando dica. E ela tinha apenas 2 lutas, ela conseguiu entrar para a seleção. A seleção brasileira, ela foi titular. E nesse mesmo ano, teve um campeonato sul-americano que foi em Lima, no Peru. Daí ela já estava classificada, o meu juvenil, ele era reserva, daí o titular foi,
Daí, as outras duas juvenis foi, eu estaria lá, mas como telespectador, apenas para acompanhar. Daí eu recebi um convite do coordenador do cadete naquele ano, para integrar o corpo de técnicos do cadete, da Seleção Brasileira Cadete. Porque isto, para quem, só para fazermos aqui uma contextualização, para quem não sabe, portanto, tu eras o treinador que ficaste lá na prefeitura e que depois os treinadores que quiserem, se virem alguém com potencial, podem ter 4 ou 5 para ver se conseguem ser apurados para a tal seleção. Sim, é que na verdade, assim, todo atleta, ele vai disputando uma série de competições durante o ano e essas competições são classificatórias para um grande slam. O grande slam é onde define a seleção brasileira. Atleta. Mas a seleção brasileira, ela já tem os técnicos dela. Tanto na categoria principal, que é a adulta, quanto a categoria de base, que é juvenil e cadete. Daí eu fui convidado para ser um dos técnicos do cadete. Caraca, foi muito bom. Graças à prestação dos teus atletas. Foi muito bom. Daí a gente não foi muito bem. Pronto. A Sandy, ela sempre foi pro tamanho dela, pra idade dela e o peso, ela sempre foi mais alta. A gente perdeu pra uma menina que era muito pequena. Com um chute na cabeça. Foi uma grande frustração pra mim, mas eu falei assim, a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar mais. Quando eu cheguei, a gente voltou desse sul-americano com a medalha de bronze. A gente perdeu na semifinal pra uma menina da casa, pra uma atleta, uma peruana, que foi campeã da categoria. E quando a gente chegou em São José dos Campos, que foi na nossa cidade, descobrimos que o taekwondo tinha voltado para o outro técnico. O meu mestre ele tinha sido mandado embora e o outro. Só que nesse meio termo eu tinha um cara que era coordenador de toda a categoria de esportes amadores da minha cidade, que era meu padrinho de casamento. Daí ele falou, eu gostaria muito que você continuasse com os técnicos. Daí ele falou, não, mas eu tenho meus técnicos. Não, mas continua com eles ajudam, blá, blá, blá. Beleza, daí eu continuei. E nessa eu levei todos os meus atletas. Eu levei os meus atletas para treinar lá. Daí a gente foi, e isso em dezembro de 2015. Em março de 2016, tínhamos uma outra seletiva. E, assim, esse foi o último ano da Sandy como cadete. E no ano seguinte ela já seria juvenil. E nesse meio termo, a gente tinha classificado para a seletiva fechada, para a seletiva aberta para os Jogos Olímpicos, a atleta Júlia Vasconcelos. Que também era uma pessoa que eu só conhecia por falar, por ver. Por notícia, a Júlia a Júlia isso, a Júlia aquilo. Nunca tinha conversado pessoalmente. E ela era da equipe que eu estava entrando. Quando eu entrei na equipe, ela estava classificada para a seletiva aberta, e eu fui convocado como técnico da equipe para ajudá-la. Quando eu cheguei lá, eu era o... Como que a gente pode dizer? Eu servia água, eu levava toalha, eu fazia isso, eu fazia aquilo. O assistente. Eu era assistente do assistente. Por quê? Porque nessa equipe já tinha um head coach e mais 3 coaches. E não tinha espaço para mim. E de certeza que também não é fácil essa dinâmica. Nós já temos a equipa bem formada. E como esse cara entra? Essa equipe que estava comigo, e esse cara que ele já foi expulso, e eu tenho que aturar, entende? Foi meio assim. Daí a gente foi lá, a Júlia, ela tinha umas 7 meninas mais ou menos. A Júlia, ela conseguimos entrar para a seletiva fechada na rapa, porque ficou em terceiro, só classificava 3, e a gente foi a terceira pessoa aí para a seletiva. E beleza, daí a gente começou a trabalhar. Começou a trabalhar na seletiva, para a seletiva. E na seletiva era a minha última chance. Porque ele foi falar, não, beleza, você tá aqui, mas se você não der resultado, você tá fora. Porque eu preciso de técnico que dê resultado. Eu quero pessoas que dê resultado. Eu não quero que você esteja aqui porque fulano gosta de você. Então você tem que ser um bom atleta, um bom técnico. Daí beleza. E assim, eu sempre fui muito tranquilo com relação a isso, porque eu sabia do meu trabalho. Eu sabia que... E eu sabia que os meus atletas confiavam em mim. Sabe? Eles confiavam, assim... Isso é importante. Isso era muito legal. E assim, eu tinha um... O que eu tenho hoje com o meu mestre hoje, é o que eu tinha com os meus atletas. Que os meus atletas tinham comigo, sabe? Eles eram... é uma confiança muito grande. Daí, a gente foi para a seletiva. A gente foi e... Era assim... Primeiro foi a seletiva olímpica, depois foi a seletiva para a seleção brasileira em si. Nessa seletiva olímpica, eram 3 meninas. Então, era todo mundo contra todo mundo. A que tivesse mais vitória, era titular da seleção nos Jogos Olímpicos.
Daí teve, era a Júlia, a Thalita e a Rafaela. A primeira luta foi entre a Thalita e a Rafaela. A Thalita ganhou. A segunda luta foi entre a Rafaela e a Júlia. A Júlia perdeu. Daí a Rafaela tinha uma vitória, a Thalita tinha uma vitória. Se qualquer uma das... Por exemplo, se a... a gente perdeu. E a gente ia lutar contra a Thalita, que tinha ganhado da Rafaela. Se a gente perdesse pra Thalita, a Thalita já era titular da seleção brasileira, a gente não ia conseguir nada. E tu estavas fora? E aí, ele tava fora dos Jogos Olímpicos. Daí, o head coach, naquele dia, ele foi bem... Eu achei que ele teve um lampejo. Não é que ele teve um lampejo. Ele foi bem humilde, que ele ouviu todo mundo. Daí ele perguntou, e aí, o que a gente faz? Daí todo mundo foi falando. Um falou, eu acho que era pra fazer isso, eu acho que era pra fazer aquilo. Todo mundo seguindo a mesma linha. E eu fui contrário. Por quê? Porque eu vi uma coisa que... Entende? Na verdade, eu tava colocando meu ponto de vista. Falei, eu acho que a Júlia tem que fazer isso, eu acho que a Júlia tem que trabalhar dessa maneira. E os outros técnicos assim, você é louco? Não vai dar certo, você tá doido, você não sabe... Era proteger o golpe e depois dar... Era isso, era pra travar e socar, porque as meninas socavam bastante. Não, você tá louco, isso nunca vai funcionar, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. Daí o head coach, ele falou assim, então beleza, se tiver êxito, bom trabalho pro Diego. Se tiver fracasso, eu assumo a responsabilidade. E foi. Daí a gente foi contra a Thalita, que era mais... Não era mais difícil, mas já tinha uma pressão maior, porque a gente precisava ganhar. Daí ela foi e conseguiu ganhar. Quando ganhou, zerou. Tava 0-0, tava todo mundo. Cada uma tinha uma vitória. Então, começa tudo de novo. Thalita e Rafaela. Thalita ganha da Rafaela de novo. Rafaela e Júlia. A gente precisava ganhar. A gente foi e ganhou da Rafaela. Então, a decisão estava entre Rafaela e Júlia. Thalita e Júlia. Então, não tinha condições. Quem ganhasse... Daí, beleza. Daí, falou, e agora? Chamou pra reunião de novo. O que a gente faz? Daí, perguntou pra mim. Diego, o que você acha? Daí eu perguntei, eu falei assim, é o seguinte, eu acho que a gente tem que trabalhar a nossa defesa 2 e sabe quando você tá falando com a pessoa de frente e as outras em volta tudo assim, ele não sabe nada. Esse aí não entende nada, esse aí não sei o quê. Daí falou, beleza. Daí ouviu todo mundo e na hora que começou a disputa, a Júlia entrou da maneira que eu tinha conversado com o coach. Então eu sabia... Daí os caras falaram assim, se perder, você sabe que a culpa é sua, né? Se não sei o que, e eu tava tranquilo, mas um pouco assustado. Por quê? Porque ninguém tinha confiança em mim ali. Não era meu grupo, e não era minha equipe. E queriam sabotar-te também, não era minha equipe. Exato. Daí, beleza. Daí a Júlia foi, se eu não me engano, ganhamos de 6-4 essa seletiva. E foi muito doido. Porque tem uma foto que ele levanta ela, ele aponta, é muito doido, que ele aponta pra mim, nesse momento. Essa vitória reconheceu como tinha prometido também. Foi um momento de total humildade que eu nunca mais vi depois desse momento humilde, mas beleza. A partir daí foi sempre Acabou, foi só ladeira abaixo. Daí começava o meu trabalho. Até ali é trabalho deles. Eu dei algumas dicas, mas não é o meu trabalho. Eu não treinei, eu não fiz nada, não treinei ela, não fiz nada. Daí era o meu trabalho. Eram os meus alunos. Daí foi feita uma reunião e foi falado assim, como você era técnico da categoria juvenil, você vai entrar, o fulano vai entrar com o menino, eu vou entrar com a adulta e você entra com a juvenil. Essa juvenil, ela era cadete e ia mudar. E tem uma coisa, eu não sei se é uma maldição, mas ninguém, até então, ninguém que subia de categoria de cadete para juvenil ou de juvenil para adulto conseguia entrar na seleção. Sabe, sempre batia na trave, no ano seguinte geralmente entrava. Daí a gente foi. Por quê? Me deixaram ela porque era a mais difícil, era a mais improvável de conseguir classificar. Era mais improvável. Eu sabia que era isso. Só que eu confiava no meu trabalho e confiava muito na atleta. Porque até então ela já estava numa outra vibe. A gente era muito, muito, muito ligado. Daí a gente foi para a seletiva. Primeira luta, muito difícil. A gente ganhou de 6-4 de uma atleta muito dura. Na segunda luta, a gente enfrentou uma atleta desse meu amigo Reginaldo. Esse cara que me deu a dica o ano todo. O ano todo. E a gente ia enfrentar uma atleta dele. Uma menina muito boa, uma menina muito dura. E a gente ganhou o primeiro round. Acho que, se eu não me engano, foi de 8-2. O segundo round a gente meteu 12-0. E no Taekwondo tem uma regra que é assim. Quando você mete 12 pontos de diferença, o round acaba. Daí metemos 2-0 e fomos para a final. A final, enfrentaríamos quem? A atual titular da categoria, do ano, que era muito difícil.
Daí eu falei, ó, Sandy, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que... Até então, porque, deixa eu só voltar rapidinho. Enquanto eu estava em algumas transições, a Sandy ela foi para alguns opens sem mim e enfrentou essa titular. E perdeu. Então ela também já estava com medo. Ela já estava um pouco... não medo, porque a Sandy, ela... Era dura também. Braba. Você olha para ela assim, você olha e fala assim, essa menina é uma Barbie. É uma Barbie. Você olha para ela, é uma Barbie. Mas bate demais. Daí É uma Barbie braba. Super brava. Só que assim, ela falou Porque assim... é uma boa ideia para eles fazerem uma Barbie nova, uma Barbie braba. Barbie invocada. daí ela entrou, ela perguntou, e aí, o que a gente faz? Daí a gente trabalhou lá tranquilamente, o primeiro round foi 2-0, muito rápido. Daí eu falei, a gente precisa mudar. Porque ela já... Todos os técnicos estudam demais. A gente precisa mudar, porque com certeza ela não vai cair nesse golpe mais. Foi, Sandy, é o seguinte... Trabalhamos o primeiro round todo com a perna direita à frente, agora a gente vai inverter. Perna direita atrás e a gente vai girar. Mas eu não giro. Foi como não gira? Não, eu não giro, não sei o que, eu não tenho confiança. Falei, Sandy, você lembra quando você começou lá? O que a gente combinou? Que você ia fazer tudo que eu falasse? Eu falei, foi então, é giro que a gente vai pegar. A gente vai pegar essa menina no giro. Você vai continuar com a perna direita à frente, ela vai tentar matar a sua perna direita. Você vai girar, vai trocar a base e vai bater que vai pegar. Daí ela falou, beleza. Daí ela veio muito obediente. A Sandy é uma das pessoas mais obedientes, tem uma obediência tática fundamental, é essencial. Ela veio, a menina entrou, ela trocou base e girou. Na hora que girou, antigamente, o ponto com giro no colete valia 3 pontos, subiu 3-0. Ela olhou pra mim, ela fez assim, daí eu fiz assim, pra cima. Metemos um outro 12-0 e fomos campeões. Fomos titular da seleção. Boa. Muito doido. Muito legal. Daí, nesse ano... a gente começou a correr. Comecei a correr o mundo, agora com a Júlia. Por quê? Porque a gente precisava pegar experiência com ela para os Jogos Olímpicos. E quando dizes correr o mundo, que país é que estamos a falar? Ah, ok. Competições internacionais. A gente pegou ele... Daí, nesse momento, a minha moral subiu de nada para 2. Mas... Daí, nesse momento, mas eu comecei a ser convocado para acompanhar nessas competições internacionais. Daí, nesse ano de 2016, a gente foi... Primeira competição que a gente foi... A minha menina... Desculpa, eu preciso voltar só um pouquinho. Depois dessa seletiva, quando eu cheguei em casa, minha filha nasceu. Minha filhinha nasceu. Tem uma filhinha que nasceu assim, um pouquinho depois dos jogos da seletiva. Com 15 dias de vida, eu precisei viajar. Fiquei 40 dias fora, que a gente fez um circuito europeu. E a tua mulher queria te matar? Ela ficou um pouco chateada. Minha menininha recém-nascida com 15 dias. Daí eu peguei e fui. Daí nessa que a gente foi, a gente fez Espanha, a gente fez Alemanha e a gente fez, se eu não me engano, Inglaterra. Se eu não me engano, eu não lembro, não me recordo direito. Daí a gente fez circuito europeu e quando eu voltei 40 dias depois, minha menininha, que era uma criança magrinha, tava um bezerro lá. Falei, gente, você engoliu minha filha e engordou. Daí a gente começou. Daí começou para preparar a Júlia para os Jogos Olímpicos. Quando chegou nos Jogos Olímpicos, quem foi cortado de ir para os Jogos Olímpicos? Esse que vos fala, porque alguém tinha que estar lá para dar treino. Daí beleza, daí não fui. Mas tranquilo, foi bom. Foi bom, eu fiquei dando treino, foi tranquilo, continuei nas competições. Aí, nesse meio termo, tivemos alguns campeonatos nacionais, que era Campeonato Brasileiro e Campeonato Copa do Brasil. E mesmo assim, eu ainda era auxiliar técnico. Tinha o técnico principal do juvenil e eu era só auxiliar dele. Eu estava ali para auxiliá-lo. Daí, quando a gente chegou nesse Campeonato Brasileiro, ele não dava conta de entrar com todo mundo. Ele não dava, porque ele era uma pessoa só e a gente tinha mais de 20 atletas. Mais de 20 atletas contando as duas categorias. Daí ele falou assim, precisa ver o que vai fazer, porque não dá. Daí ele falou assim, fulano, escolhe qual categoria você vai ficar e você passa a outra pro Diego. Ele falou, beleza, eu fico com o masculino. Ele não pensou 2 vezes. Ele falou, eu fico com o masculino e o Diego entra com o feminino. Daí eu falei, tá bom. Tá bom, pra mim tá tudo bem. Daí eu entrei com o feminino. Daí as meninas, todas recém-formadas faixas pretas, assim, não foram tão bem. Daí tinha 2. Daí falou assim, daí tivemos uma reunião e falou assim, Diego, se você não conseguir nenhuma medalha, né, você já sabe.
Daí eu falei, tudo bem, vamos aí. Daí eu entrei com... Daí faltava quem? Faltava a Sandy e faltava uma outra aluna, que era a Beatriz. E a Beatriz, ela era mais desengonçada, gente. Ela era mais desengonçada, assim, pro taekwondo. E o outro estava com o masculino dele. Daí, beleza. Aí, no final desse dia, eu tinha classificado as duas pra final. E, enquanto isso, o masculino, ninguém. Não tinha classificado nada. Ninguém ainda. Ninguém. Daí, eu entrei com a Sandy, campeões, tranquilo, beleza, blá. Daí, na hora de entrar com a Beatriz, a gente ia pegar a titular da seleção, da 62. Porque o taekwondo é dividido em algumas categorias de peso. A Sandy era da 52 e a Beatriz era da 62. Daí, a gente pegou a atual titular. A gente perdeu, mas foi uma luta muito boa. Muito boa mesmo. Se eu não me engano, perdemos por 2 pontinhos de diferença, mas a Beatriz lutou demais. Daí, beleza, daí acabou o quê? 2 medalhas pra mim e nenhuma pro masculino. Sabe? Daí eu fui promovido a coach do feminino. O juvenil feminino era meu. Aí era meu. Aí tivemos algumas seletivas na minha cidade pra Copa do Brasil. E mais uma vez, eu entrei com 6 alunas e das 6 todas classificadas, só que na cabeça do head coach eu não tinha sido bem, tinha sido uma vergonha e não sei o quê, que se hoje alguém que tivesse sido mandado embora seria o Diego e não sei o quê, e as meninas já começaram a chorar. Não. Falei, fica calma, gente, a gente vai pra Copa do Brasil e eu garanto que todo mundo aqui vai medalhar. Fiquem tranquilas, todo mundo aqui vai medalhar. Todo mundo vai medalhar. E a gente foi. 6 atletas, a gente conseguiu 3 bronze. Daí, 3 bronzes, uma não medalhou. E a gente foi pra final. Tinha 2 finais. Uma com a Sandy e uma com a Beatriz. Daí a gente entrou com a Sandy, campeões de novo, tranquilamente. E a Bia pegou a mesma menina do brasileiro. A mesma atleta, duríssima. E a gente entrou, Beatriz foi me obedecendo. Fomos campeões da Copa do Brasil também. Bom. E o masculino... É até pecado eu dar risada assim, mas nada. O masculino, nada. E o meu feminino deitando. Entende? Daí, o que eu tiro de tudo isso, sabe? Eu era uma pessoa que, assim, eu não fui criado em favela. Apesar da minha vida ter sido, com 7 anos, eu ter tido um baque muito grande, que foi a perda do meu pai. Foi assassinado ainda por cima da porta de casa. Eu nunca fui criado em favela, eu não morava em favela. Só que eu morava num bairro que era de periferia. Entende? Um bairro de periferia. E eu e minha mãe, a gente passou muita dificuldade junto. Os meus outros 2 irmãos foram morar com a minha avó. Porque eu era muito grudado com a minha mãe. Então eu não conseguia largar. Daí a gente ficou junto. A gente ficou muito tempo junto. E a gente passou muita necessidade. E o taekwondo mudou minha vida. Uhum. O taekwondo, ele mudou minha vida. Eu agradeço, sabe? Por mais que as pessoas não tenham sido tão legais comigo nesse último ano... Que isso foi em 2016. Em 2017, só piorou. A minha situação só piorou. Estava meio que insustentável a minha convivência com eles. Eles não me viam como um companheiro mais. Eles me viam como uma ameaça, sabe? E eu não estava ali para nada. Pelo teu sucesso... porque eu tinha passe livre em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu conseguia. Todo mundo gostava de mim. E não podia. E se eu fazia parte de uma equipe, eu não posso ter amizade com outra equipe. Eu não posso nem conversar com ninguém. Entende? Eles têm isso. E não é assim. Eu acho que... Eu não sou seu inimigo. A gente é adversário ali, durante a luta. Mas não, cara. Eu aprendo muito com você. E graças àquelas outras pessoas que eu estava, que eu tinha o conhecimento que eu tive. Classificamos 3 atletas para os Jogos... Para o Campeonato Pan-Americano, Juvenil e Cadete, que foi na Costa Rica. Daí o que foi feito? A gente pegou... Me mandaram para lá como técnico deles, e eu fui como técnico, e ficaram de me mandar o dinheiro de comida e estadia depois. Daí eu cheguei na Costa Rica, cheguei lá, o hotel do evento, e não tinha meu nome no hotel do evento, daí eu descobri que eu tinha sido colocado no hostel, de boa, para mim é tranquilão. Mas o hostel só tinha pago 3 dias. Depois daquilo, não tinha o que fazer. Daí eu ligava e nada. Ah não, tô mandando. Essas pessoas que ele falava que, tipo, que eram meus inimigos, que foram que me ajudaram. Algumas pessoas pagavam o meu almoço, outras pessoas me deixavam dormir no quarto de hotel,
Porque senão eu tava na rua. Você entende? E nesse dia, eu não consegui entrar de técnico de um atleta cadete. Quem entrou foi um cara, um amigo nosso. E esse cara, ele postou assim depois. 3 em 1, sabe? Tipo, eu de fora, ele de técnico e ela entrando, a gente conseguiu uma medalha de bronze. Essa minha equipe, ela começou a destruir o cara. Na internet. Você devia ter vergonha, que é nosso atleta. E não sei o quê. E ele me liga. Diego, como que você faz isso comigo? Como que você me faz passar essa vergonha? O cara entra, o cara fala aquilo e não sei o quê. E eu pensei, sabe? Eu tô aqui passando fome. Eu tô aqui sem ter o que comer. E o cara tá preocupado com o nome dele. Lá no Brasil. Ele tá no conforto da casa dele. Falei, não, mano, deu pra mim. Deu pra mim. Porque eu conheci um lado que eu descobri que essas pessoas não eram tão ruins como ele falava. E as pessoas não eram tão más, não eram tão, entende? Então não. Não havia razão nenhuma para serem teus inimigos. Não eram meus inimigos, eram meus amigos, cara. Eles me deram a mão quando eu precisava. Os das equipas adversárias. Exato. Não, vem aqui, Diego, vem aqui, me ajuda. Daí o que eu fiz? Quando eu voltei, eu tinha 2 saídas. Porque eu ia largar o taekwondo. Eu tinha certeza que o taekwondo não era pra mim mais. Eu tinha apenas 2 saídas. Ou eu voltava a trabalhar no comércio, que pra mim é bem tranquilo, ou eu vinha pros Estados Unidos. E a minha grande sorte é que eu sou casado com uma mulher que é mais louca que eu. Por que é mais louca que eu? Porque ela abraça todas as minhas ideias. Todas as minhas ideias. E eu comentei, falei assim, a gente tem 2 saídas. Ou a gente vai embora pros Estados Unidos, ou a gente continua aqui e... Porque eu vou parar. E assim, o taekwondo eu tava sobrevivendo no taekwondo. E mal. Já não tava dando nada. Eu viajava o mundo e minha esposa em casa com minha bebezinha não tinha que comer. Se não era meus parentes ajudar, não tinha que comer. E eu, bonitão, tendo que postar foto agradecendo. Entende? E em casa a coisa tava feia. Daí, beleza. Daí ela falou assim, então a gente vai embora pros Estados Unidos. Daí o que eu fiz? Eu vendi tudo. Tudo que eu tinha. Comprei. Eu tinha o dinheiro da passagem. E eu tinha o dinheiro... eu tinha o dinheiro da passagem. E o que eu fiz? Do Brasil mesmo, eu comecei a entrar em contato com as pessoas dessa cidade, que é aqui de Newark. Eu entrei pelo Luz Americano, pelo jornal Luz Americano, e arrumei um emprego de lá do Brasil e arrumei uma casa para alugar. Lá do Brasil. Combinei, né? Combinei de boca, beleza. E eu falei assim, o taekwondo morreu. Eu não quero mais saber disso. O taekwondo só me trouxe dor, só me trouxe desgraça. O taekwondo não foi bom para mim. Mas também tens aí umas belas histórias para contarem os bons momentos de triunfo. E antes de abraçares então aqui esse novo capítulo, eu gostava que tu também falasses então um pouco, porque é muito importante o apoio familiar, não é? Sim. Porque isto é tudo muito engraçado, é tudo muito bonito, mas sobretudo crianças sem referências é complicado. Não é? E tu, como criança, tinhas 7 anos, não é? Sim. E o teu pai, perdeste o teu pai. E a tua mãe, ao princípio, ela era amiga do senhor da capoeira, do mestre da capoeira, e não queria que tu fosses para o taekwondo, e tu sentias que ela punha uma série de obstáculos, mas no fundo era reflexo do sacrifício dela. Conta lá essa historinha que é muito bem bonita. Bem pensado. Então, minha mãe, a gente era muito pobre, eu e minha mãe. A gente passava fome mesmo. E eu era uma pessoa que... Era uma criança com muita energia. E o futebol não era pra mim. O futebol, eu era muito ruim de futebol e eu precisava fazer alguma coisa. E eu gostava muito de... Quem nunca da minha geração assistiu Karate Kid se inspirou na arte marcial. Exatamente. Então eu falei, mas Karatê não tinha. Eu não sabia o que era Karatê, a não ser o que eu via na TV. Então minha mãe falou assim, não, eu tenho um amigo que ele é mestre de capoeira e eu vou conversar com ele. Que é o saudoso Lobão. Então, assim, mas o Daniel San não faz assim. Então eu falei, mãe, mas eu posso chutar alguém? Eu posso, né? Então era isso pra mim. Eu tava ali. Posso fazer assim um na cabeça? Assim meu negócio era chutar as pessoas. Na cabeça. Como o Daniel San, cara. E minha mãe conseguiu tudo pra mim. Ela conseguiu uma bolsa na capoeira e conseguiu a roupa. Eu tinha tudo. Daí eu larguei a capoeira, como eu contei no início, porque eu apanhei e blá blá blá. E comecei no taekwondo. De cara, minha mãe odiou. Minha mãe falou, não, mas por quê, cara? Por quê? Porque o taekwondo era muito caro. É um esporte muito caro. É um esporte de rico. Querendo ou não. Porque o salário mínimo na época era R$60. E o taekwondo custava 15. Era 1/4 do salário mínimo. Então, minha mãe falou, você tá louco? Eu faço faxina. Minha mãe era faxineira. Você tá doido? Eu não tenho condições. Não vai fazer. Eu falei assim, vou fazer porque eu quero isso.
Eu quero bater nas pessoas com regra. Ai, meu Deus. É triste, mas era verdade. Era o que eu pensava. Bela motivação, Diego. Não é? Que doideira. E minha mãe, assim, ela... Eu lembro que muitas vezes eu não tinha chinelo. Meu chinelo arrebentava. E eu falava, mãe, eu preciso de um chinelo. Ela falou assim, não, você tá no taekwondo? Pede pro seu mestre. Pede pro seu professor te dar um chinelo. Porque se depender de mim, não. Quero ver o que você vai fazer. E eu ia descalço. Chegava na academia, lavava o pé e entrava pra treinar. Eu ia descalço, como uma distância grande. Eu andava mais ou menos umas 2 milhas para chegar na escola de taekwondo. Daí eu lavava meu pé e treinava. Minha mãe ia na porta do taekwondo me buscar. Ia lá, dava escândalo. Já chegou a me bater, porque ela odiava o taekwondo. E eu ganhei bolsa. O meu professor, na época, ele me deu bolsa. Ele falou, não, pode treinar, vai treinando, vem treinando. Porque ele diz que ele viu um potencial em mim, mas eu era o pior da academia. Eu era o pior, eu não conseguia chutar. Eu ficava muito nervoso. No meu numa luta na academia, eu tava lutando com um menino, daí ele falou, Diego, você tem que usar a cabeça. Eu falei, mas vale? Ele falou, claro. Eu fui e dei uma cabeçada no menino, não pode. Usar a cabeça a pensar. De tão nervoso que eu tava. Daí... E eu não era pro taekwondo. Não era. Ele viu um potencial que não existia. Mas beleza, daí eu fui indo e eu comecei a ficar muito bom. Eu comecei a ficar muito bom na insistência, no treino. Eu comecei a ficar muito bom, comecei a ganhar campeonato, eu não perdia campeonato. Em 2001, apareceu uma oportunidade de a gente lutar um campeonato internacional, que era na cidade de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Daí eu falei, nossa, da hora, cara. O salário mínimo já tava R$420, já tava bem, e eu não ganhava nada ainda, só estudava. Daí ele falou assim, então, mas é 260. Com passagem, hospedagem e inscrição. E tu és da região de São Paulo? É, eu sou de São Paulo. E Capão da Canoa ia atravessar o país, de ônibus. Não era nem de avião. Daí eu falei, acabou, né? Eu falei, não vou, né? Eu não vou, não. Daí ele falou, beleza, eu entendo, é caro mesmo, blá, blá, blá. E eu cheguei em casa, daí eu fiquei triste, por quê? Porque eu amava lutar. Taekwondo era muito legal. Daí eu falei. Daí minha mãe perguntou assim, filho, o que tá acontecendo que você tá meio chateada? Eu falei, mãe, porque tem um campeonato que eu queria muito, e eu não vou. Por quê? Porque é R$260. Ela falou, esquecem. Eu falei, esquecem, porque não vai dar não, é caro mesmo. E a gente tinha 2 meses até o campeonato. Daí eu falei assim, eu vou parar de treinar. Porque eu não acho justo comigo eu ir lutando, eu tô indo bem. Daí quando chega a hora de eu fazer o meu nome, o cara pensa, eu vou fazer o meu nome, eu não vou estar lá. Eu não quero mais, o taekwondo não dá. Ele falou, não, cara, vai treinando, cara. Pô, ele te deu bolsa, ele confia em você, ele te deu bolsa, ele isso, ele aquilo, vai treinando. Eu não acho justo separar. Você tem uma obrigação moral com ele. Minha mãe falou, eu falei, mas essa mulher era contra. Agora, alguma coisa... Daí beleza, e continuei treinando. E eu treinava na academia como se... com a galera que ia pra competição. Por quê? Porque eu ajudava. Ele falou, não, fica aí treinando, porque você ajuda os meninos. Você vai ajudando, você vai ser sparring dos meninos, você vai ser sparring. Cara, quando chegou na semana da competição, daí me deu uma depressão muito grande, porque eu tava vendo todos os meninos piores que eu, gente. Nossa. E tu a treinar com eles? E eu treinando, e eu sabia que se eu fosse, eu ia arrebentar naquela competição. Daí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu não vou mais treinar, não. Daí ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro, e não adianta. Vai chegar um momento, vai ser sempre assim, eu vou treinar, vai chegar uma hora, eu não vou ter dinheiro, o dinheiro vai falar mais alto. O talento não conta, então eu não quero. Ela falou, não, filho, vai sim. Você vai pro campeonato sim. Daí ela me mostrou um ticket que ela tinha pago metade já, tá ligado? Do campeonato com as faxinas dela, entende? Tipo, ela combinou... Com o mestre, não é? Ela já tinha combinado com ele, cara, sabe? Tipo, que eu ia lutar, que ela ia pagando, mas que não era pra eu ficar sabendo. Que ela queria ver qual seria a minha determinação. Saco. Daí eu peguei e fui. Daí eu falei pra ela, mãe, mas é seu dinheiro,
Daí ela falou assim, não, cara, é o que você gosta. Diego, o taekwondo mudou sua vida. Você é outra pessoa. Sabe? Você é outra criança. E vai. Daí eu falei assim, mãe, eu vou ser campeão. Daí ela falou, filho, eu só quero que você não se machuque. Daí eu fui pro campeonato. Eu não fui campeão. Eu perdi na final. Mas com toda certeza da vida eu fui roubado naquela final. Porque eu nunca vi uma pessoa apanhar tanto e ser campeã e ser campeão igual aquele cara foi. Daí eu voltei. Voltei bem, tinha faixa na escola. Mas ganhaste uma medalha. Não, ganhei, fui vice-campeão, fui bem. Ganhaste a medalha de prata. Dali pra frente minha vida mudou, sabe? Com relação ao taekwondo. Minha vida mudou. Foi onde eu falei, cara, olha onde eu cheguei, olha o que o taekwondo fez pra mim. Daí foi onde eu fui expulso da academia. Porque eu queria trazer isso, o que aconteceu pra mim, eu queria trazer pra outras pessoas. Tu tinhas um coração puro e limpo. E as pessoas não têm o mesmo pensamento. Sabe? As pessoas não têm o mesmo pensamento. Eles não querem saber. Hoje, por isso que eu não queria mais saber de taekwondo. Porque todo mestre, ele quer saber de ficar rico. Ele quer saber de ganhar dinheiro. Ele quer saber isso, sabe? E quando eu saí, eu dava aula pra prefeitura ainda. Eu não ganhava quase nada. E eu era obrigado a fazer exame de faixa quando as crianças vão fazer teste. E era muito caro. E eu tinha que fazer, eu dava aula em favela. Como que eu vou cobrar? Eu sabia da realidade. Como que eu vou cobrar daquelas crianças dela fazer um exame que custava R$120, o mais barato? Ninguém tinha condição. Daí eu falava, não, ninguém vai fazer, ninguém quis. Diego, mas eu tinha professor lá que ele colocava 40, colocava 50 crianças e você não coloca ninguém. Daí, beleza. Daí eu falei... Daí, voltando aqui, quando eu quis largar tudo e vim pra cá, eu falei, eu não quero saber. Já não te identificavas com esse Eu não quero lado saber do de taekwondo. negócio? Não quero saber de taekwondo. Todo mestre é ganancioso. Todo mestre quer ficar rico. Todo mestre, ele quer... Esquece do propósito de ajudar. Ele não quer saber da arte. Ele não quer saber. Ele quer saber dele. Ele quer saber da fama. Ele quer saber... Sabe? E eu vim pra cá. Vim pra cá. Daí, quando eu estava aqui há um mês, mais ou menos, Júlia Vasconcelos, que ainda continuou treinando lá, também se decepcionou com esse mestre, com as pessoas de lá, e falou, Diego... Cara, eu tiro o chapéu pra você. Porque nesse meio termo, a gente fez uma amizade muito grande no Brasil, eu e a Júlia. Daí ela falou assim, cara, você é louco, Diego. O que você fez, mano? Você foi embora mesmo, largou tudo e não sei o quê. Você é doido. Tira o chapéu pela sua coragem. Daí eu falei, por que você não vem embora? Você não tá feliz aí? E eu vim embora porque eu não tinha salário, eu não tinha nada. E eu tava sendo boicotado. A Júlia tinha um salário de quase 12 mil. E ela falou, vou. De jeito, vou. Mas 12 mil de quê? Como atleta? Como atleta, ela ganhava bolsas e bolsas. Ela era atleta do Exército do Brasil. Ela representava as Forças Armadas. Juntando todos os salários, ela tinha uma renda de 12 mil reais. Daí ela falou assim, vou. Eu falei, gente, largou tudo e veio. Daí ela chegou aqui, ela precisava de um trabalho. E ela foi procurar. Daí ela foi numa academia. Quando eu cheguei aqui, eu queria treinar taekwondo. Fui numa academia, cheguei lá, o cara nem olhou pra mim. Falei assim, eu queria treinar, não sei, tá bom, não sei o quê, beleza, como que é seu nome? Daí eu falei, meu nome, mas você era o que lá no Brasil? Eu era fulano, eu treinava lá, ok. Passou 2 dias, o cara me ligou, falou, não, vem aqui, vamos fazer um seminário, por quê? Porque ele procurou saber. Daí eu já não queria mais, daí eu falei, tá vendo, só ratificou o que eu já pensava, ninguém presta, mestre taekwondo não vale nada, mestre taekwondo não quer saber. E a Júlia veio e começou a trabalhar numa academia de taekwondo aqui, de Newark, sabe? E ela falou assim, nossa, o cara é muito legal. Foi todo mestre legal no começo, Júlia? Não, o cara é muito gente boa, ele é legal, você tem que conhecer. Eu falei, Júlia, a gente combinou, eu não quero saber de taekwondo aqui. Dentro da minha casa a gente não fala de taekwondo. Daí, beleza. Daí passou uns 2 meses, eu acho. Ela falou, Diego, eu sei que a gente combinou, mas o rapaz aí tá querendo fazer um esquema de patrocínio. E eu lembro que você fazia isso no Brasil, você pode ir lá conversar com ele, só pode dar pra dar umas dicas. Eu falei, beleza, vou. Eu fui pra academia, daí já voltei com o uniforme. Já voltei com o uniforme de taekwondo. Tá ligado? Mas até então, a minha ideia era qual que era? Era ajudar ele, conversar com ele. Blá, blá, blá. E estamos a falar de quem? Vinícius Raposa, sabe? Tipo... Ele é mais novo que eu, tá ligado? Mas ele é... Tem sido um grande apoio. Eu tenho ele como irmão mais velho, tá ligado? Ele é meu mentor, ele é tudo. Mais novo que eu, é um menino. É um menino ainda, sabe? Tipo... Tem o coração no sítio. Cara, eu falo que ele é... O meu primeiro mestre, ele é muito talentoso, mas ele é uma péssima pessoa.
O meu segundo mestre é uma boa pessoa, uma excelente pessoa, mas ele não corre tanto atrás. E o Vinícius é a junção dos dois. Ele é uma excelente pessoa, a melhor pessoa que eu conheço. E manja muito, tá ligado? Manja muito. E Manja demais de demais, taekwondo. demais. Ele é o meu mentor e ele é o meu eterno rival, sabe? Eu tenho que pegar ele ainda, eu tenho que bater nele ainda, mas eu não consigo. Eu não consigo. Ele tem a jovialidade. Ele é o meu. Cuidado. Ele é um menino, ele é um menino. Ele lá se levas com outro pontapé na cabeça. Ele facilmente. Mas daí assim. E a gente começou a conversar, cara. A gente fez uma amizade muito grande, sabe? Tipo. Ele me ajuda demais, ele me aconselha demais. Agora muito trabalham estranho. juntos. É muito estranho. Eu tenho a honra. Eu agradeço muito a Deus, a Deus e a Júlia por ela ter insistido pra eu ter ido lá. Porque é uma coisa que eu não queria. Eu não queria ter ido. E eu fui, sabe? Foi a melhor coisa que me aconteceu aqui. Foi a melhor coisa que E me alguém que aconteceu. também ajudou a mudar a tua perspectiva daquilo que são os mestres de taekwondo. Nem todos são maus. Cara, Pelo não, menos. dá pra... Cara, há esperança no taekwondo, sabe? Há esperança. Se a pessoa ela quer mudar, ela muda. Se a pessoa é boa, ela é boa. O que eu aprendi é o seguinte, o poder, ele não transforma as pessoas. Ele só coloca pra fora o que você já tem. Uhum. Entende? E é legal porque, assim, ele tem o mesmo pensamento que eu. Porque o taekwondo mudou minha vida. E ele também, ele é de uma família de imigrantes também, assim como eu. Sabe? Ele entende todo o meu sofrimento. Então, cara, ele... Foi um casamento feliz, taekwondo. A gente fala isso. A gente... E aquilo que tu gostavas de fazer, curiosamente, e que sempre fizeste, e que trabalhaste lá com os meninos da favela e que até te sentias mal, como é que eu posso estar a cobrar aulas e classes, Exato. e eles não gostaram, e caso não tivesse ficado claro aqui para quem está a ouvir, ele começou a ser sabotado porque dava as aulas de graça, não queria que as crianças pagassem, então aquilo já não estava a fazer sentido de uma forma financeira. Pronto. E aqui tens o time Raposa, que vocês também fazem um trabalho super legal. Sim. Em escolas. Fala só um pouquinho isto e estamos aqui a chegar ao final, mas eu gostava que as pessoas entendessem. A gente começou... E ele sempre foi de correr atrás. Sempre, sempre. A cabeça desse cara não para. A cabeça dele não para. Mas a gente fala assim, pô, mano, é pra ganhar dinheiro? Não, é pra ajudar as pessoas, é pra fomentar o taekwondo. Ele quer fomentar o taekwondo. E eu tenho esse pensamento também. Por quê? Porque o taekwondo mudou minha vida. Ele mudou minha vida. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma outra realidade. No Brasil, as crianças carentes são pobres. Aqui elas são pobres, só que o governo ajuda de uma certa maneira. Mas aqui a violência é muito grande. E eu era uma criança violenta e pobre. Mas graças a Deus... O que também pode explicar um pouco Claro. o porquê da violência de certas Sim. pessoas. Portanto, em vez de aqui aponta-se muito o dedo, porque é delinquentes, porque... Não é. Mas as pessoas não sabem de onde é que essas crianças também vêm, não é? A vida, O problema é estrutural. o cotidiano, a estrutura familiar empurra essas crianças para isso. Para briga, para marginalidade. Como o teu próprio pai também acabou Foi por o que ser. aconteceu com meu pai. Realmente foi o que aconteceu com ele, sabe? Meu pai era uma excelente pessoa, sabe? Só que as consequências da vida empurraram ele para marginalidade. E o passado nunca esquece da gente. Meu pai, ele se tornou uma boa pessoa depois. Meu pai estava casado quando ele faleceu há 13 anos com minha mãe. Ele já tinha uma família. Ele tinha 3 filhos, tinha uma família estruturada. Ele trabalhava na prefeitura da minha cidade. Ele era funcionário público, mas aconteceu essa fatalidade. Mas aqui é muito legal que daí o Vinícius, ele conseguiu uma escola pra gente dar aula. Cheguei na escola, o molecada, as meninas caindo na porrada e intimando o outro. Eu falei, gente, é isso que eu quero pra mim, mano. É isso que eu quero. Por quê? Porque é isso que eu quero isso, sabe? Os meninos precisam deste guia, de um pai que... Sério, Às às vezes vezes não tem. uma referência de pai, sabe? E assim, e eu sinto que hoje, com o taekwondo aqui, eu tô conseguindo fazer diferença, sabe? Mesmo que pouco, mas na vida daquela criança, sabe? É muito legal às vezes eu tô andando na rua, porque assim, todo final de ano o bom daqui é que todo professor ganha presente, demais dos alunos. E sempre eu ganho presente e cartas dos meus alunos. Sabe, é muito doido eles dizendo como é importante. Como eu tenho sido importante nesse ano para eles, como tem sido mudada a vida deles, sabe? É muito doido. É muito legal isso para mim. Entende? E eu acho que é isso. Assim como o taekwondo muda a minha vida. E o Vinícius é uma pessoa extremamente generosa. Eu queria muito que ele tivesse aqui para eu estar falando isso para ele, mas assim, ele perguntou para mim assim, Diego, tem uma escola, tem um mestre na cidade de Serranova, ele tá passando no horário dele. A gente tinha que alugar. O que você acha? A gente vai pagar para trabalhar no começo. Então eu falei,
os alunos pagam a mensalidade, mas acabam ficando elas por aí. Então, vai pagar porque eu tinha que pagar combustível, né, pra ir lá. Eu falei, vambora. Daí o cara passou, daí, eu digo, graças a Deus não, mas a pandemia foi uma bênção na minha vida. Por quê? Porque a gente alugava essa escola, a gente alugava o horário nessa escola, e com a pandemia, a gente começou a dar aulas online. E a gente cresceu durante a pandemia, e o dono da escola, ele só foi diminuindo, chegou um momento que ele perguntou se a gente queria comprar a escola dele. Daí o Vinícius falou assim, sim. E a gente, hoje a gente é dono da escola, sabe? Hoje, eu não fiz nada, eu só estava lá, sabe? É tudo ele. Fizeste porque tens o teu talento, cara, isso é muito valor também, não é? Mas eu nunca fui tratado assim. Entende? Mas foste criando o teu valor ao mesmo tempo. Então. O facto das pessoas não reconhecerem não quer dizer que o teu valor não tivesse estado lá. E muitos deles, se calhar, até reconheciam, mas não queriam admitir, porque eram intimidados por ti. E o Vini, não. O Vini viu o teu potencial e o mestre Raposa viu o teu potencial e criou ali um time de peso contigo e tem arregaçando. Porque se ele tivesse me falado assim, se ele tivesse pego a academia e me falado assim, Diego, beleza, agora é nosso, você continua dando aula? Tranquilamente eu daria aula. Eu continuaria dando aula, mas ele falou, não, cara, você é meu sócio. Eu sou sócio dele, sabe? Ele não precisava. Eu volto a repetir, eu não precisava. Sabe? E até hoje, sabe, assim, eu recebo uma perseguição velada ainda. Várias pessoas me mandam mensagem dizendo, porque fulano tá dizendo que você tá passando fome aí, fulano tá dizendo que tá triste. Eu não estou passando fome. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, sabe? Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Por quê? Porque Deus colocou pessoas excelentes na minha vida. Primeiro, a minha esposa. Fora minha mãe, que a minha mãe é tudo, mãe. Minha mãe tá aqui. Colocou minha esposa. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Depois colocou a Júlia, que ela me apresentou o Vinícius, que esse cara fez toda a diferença na minha vida aqui. Esse cara fez a diferença, sabe? Daí eu digo pra você, cara, não mude o que você é por causa das pessoas, sabe? Pra agradar ninguém. Nunca mude o que você é pra agradar ninguém. Não passe por cima do seu caráter. Porque uma hora Deus honra. Deus tem me honrado. Muito bem. É um percurso de vida particularmente inspirador e agora todos esses momentos de glória, alguma atenção, agora dás à Time Raposa e é o teu contributo de dar algo que já chegaste ao ponto mais alto do taekwondo no Brasil, e agora todas essas experiências, já lidaste com pessoas boas, outras menos boas, e agora tudo isso trazes toda essa experiência e tens tido um impacto inegável. Sim. Que toda a gente reconhece com a juventude no Time Raposa. Para quem quer saber mais de ti e do vosso time no taekwondo, onde é que vos podem encontrar? Okay. A gente tem um site que é o teamraposa.com. Pode procurar lá. A gente tem página no Instagram também, que é Team Raposa. E temos também da cidade de East Hanover, que é Team Raposa _ EH, que é de East Hanover. Pode nos procurar lá, que a gente vai estar muito feliz em recebê-los, a gente vai estar muito feliz, você vai ter o melhor do taekwondo. Temos também, a gente está com um projeto agora que é das 16 semanas, que é um projeto muito legal que está sendo aqui na cidade de Newark, que é um projeto de emagrecimento, que é com treinos e HIIT, que é um treino de alta intensidade, sabe? Estamos com projetos legais, muito bons mesmo. É só entrar no nosso site, teamraposa.com, que você tem todas as informações lá. Tem um telefone lá, você provavelmente vai falar com o Vinícius, que é um cara fundamental, muito legal, você vai se sentir em casa, é uma família. Eu falo que o Team Raposa não é uma academia, não é uma escola. Team Raposa é uma família. E é tão legal que a gente está conseguindo mudar o coração dos americanos, porque americano geralmente é muito fechado. Hoje em dia não. Lá em Hanover, com o taekwondo e com o vosso jeitinho doce brasileiro, claro. Em Hanover, 100% dos meus alunos são americanos. E é uma família também, é muito doido. Qualquer dia vais ver lá os pais deles a fazer o requebra também. Não, quem sabe. Mas é muito doido, é muito legal. Muitos parabéns. Nós acabámos por não ter tempo para falar, e até porque eu acho que hoje faz mais sentido estarmos focados mais no taekwondo, porque só isso é uma história muito grande e uma odisseia. E acabámos por não falar no teu canal, porque o Diegão, o mestre Diego Pereira, é gamer também.
ok? E há alguém, e tem o canal de Twitch, que é o Diegão1000, não é? Yes. Isto aqui é o pai... O pai tá on, que é a minha frase. O pai tá on. Pai tá O pai tá on. O pai tá on. E é curioso, o que é que também se tira daqui deste canal? Como o Diego falou, muitas destas situações, ele teve uma infância um pouco conturbada, ali na região periférica de São Paulo, perdeu o pai muito cedo, e ao contrário de certos primos, certos amigos, sempre sentiu que estavam um passo atrás do que quer dizer, no que diz respeito às consolas, portanto eles já estavam quase a ter uma Mega Drive ou uma PS1, ele ainda estava quase no Atari. E pronto, então hoje vinga-se e tem tudo, tem PS, tem Xbox, tem tudo, e pode também partilhar um pouco essa experiência dele no Twitch. Apesar de serem coisas diferentes, o Axé, o Taekwondo e o Gaming, todas elas têm uma coisa em comum. A tua história acaba sempre por inspirar todos. É uma história de superação, é uma história de valores familiares, da tua mãe ter acreditado em ti, se calhar numa altura em que tu também já não acreditavas. Sim. E que mesmo assim tu nunca te esqueces das raízes, portanto que o Taekwondo hoje em dia ajudas também crianças desfavorecidas, como tu também um dia foste um pouco, embora nunca te tivesse faltado amor. E também mesmo neste canal do Twitch também tens ajudado pessoas que gostam das tuas explicações e conseguem combater a sua depressão, sobretudo com a tua boa disposição. Sim. O canal Twitch, na verdade, eu arrumei mais uma coisa para eu fazer. Eu já não tenho tempo para nada nessa minha vida. Porque, entretanto, continuas na construção. Eu continuo trabalhando normalmente, trabalho na construção durante o dia, taekwondo à noite, e como se eu não tivesse mais nada para fazer, eu comecei a jogar videogame fazendo lives. Mas é muito legal porque teve um dia que, assim, é muito doido. Deus é muito, muito legal comigo. Ele fala comigo através das pessoas. Eu tinha um momento que eu estava pensando em parar porque eu estava muito cansado, muito, muito. Daí eu recebi uma mensagem de uma menina que me segue, que acompanha minhas lives, e ela disse que as minhas lives têm ajudado muito, porque ela estava com síndrome do pânico e as minhas lives têm mudado a vida dela, sabe? E é muito legal. Eu não sou o melhor jogador, mas eu sou aquele que eu tô ali, eu converso, eu tenho resenha, a gente dá risada, a gente conta piada, é isso. E eu quero mesmo, eu quero muito, eu quero inspirar pessoas, sabe? Eu sei que muita gente... É pouco que eu faço, a minha contribuição pro mundo é muito pouco, sabe? Não Só que eu quero. O que eu recebi, eu quero entregar de volta, sabe? E estás a fazer muito bem. Diego, mestre, foi um prazer. Muito obrigado por esta história perfeitamente inspiradora. Já sabem, quem quiser saber mais do Diego e deste programa, também de emagrecimento, procurem Time Raposa, basta pôr Google Time Raposa. Portanto, vão encontrar muita informação alusiva a isso. Muito parabéns também pelos vossos programas de impacto social. Faz todo o sentido esta conexão com o mestre Vinícius, que também é uma pessoa 5 estrelas. Obrigado também em nome, acho, da comunidade, daquilo que vocês fazem. E obrigado por teres vindo cá e ter a coragem também de tocar em tópicos que eu sei que são particularmente sensíveis e que agradeço essa confiança. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo. E galera, não duvide do seu potencial, confie sempre em você. Foram as palavras sábias do mestre Diego Pereira. Ficamos por aqui neste episódio da Placeable Talks. Quanto a nós, já sabem, é só seguir, apoiar, @placeable_PR de Public Relations. Portanto, Carlos Ferreira, foi um prazer estar à conversa com este grande senhor das artes marciais e um grande senhor da vida. Obrigado.